Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje é dia da nossa aula de número 113 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2017 que trata de termoquímica. Nela, a gente precisa saber como aplicar a lei de Hess. E o que é a lei de Hess? A lei de Hess é uma forma de determinar a entalpia, a variação de entalpia de uma reação a partir de reações intermediárias, de semi-reações, somando-as ou multiplicando elas por números inteiros, para se obter a equação de interesse. Então, como essa é uma ferramenta, um processo bem mais prático do que teórico, vamos para a resolução e lá a gente explica o passo a passo. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, magnetita e a wusita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO gasoso é utilizado para reduzir o FeO sólido conforme a equação química FeO sólido mais CO gasoso formando ferro mais CO2. Considere as seguintes equações termoquímicas. Então, ele te dá aqui três equações que envolvem a hematita, a magnetita e a wusita e pede para você calcular o valor mais próximo em entalpia padrão de reação em kJ/mol de FeO para a reação indicada do FeO sólido com o CO gasoso é. Então, para você calcular a entalpia dessa reação aqui. Entalpia padrão de reação em kJ por mol de FeO. Então, como é que a gente faz isso? Aplicando a lei de Hess, a gente tem a equação de interesse, é essa daqui, ó. FeO mais CO formando Fe mais CO2. E a gente quer determinar qual é o ΔH dessa reação. Para chegar nessa reação, a gente vai ter que somar essas três reações aqui, para somar esses três valores de ΔH e encontrar a reação de interesse e o ΔH de interesse. Só que para isso a gente talvez tenha que rearranjar elas aqui para que essa soma dê de fato na minha equação final que eu quero descobrir. Por exemplo, na equação 1, eu tenho aqui um Fe2O3, monóxido de carbono nos reagentes, ferro sólido nos produtos e 3CO2 nos produtos. Comparando ela com a equação principal que eu quero chegar, eu tenho um ferro nos produtos, ok, e tenho monóxido de carbono nos reagentes, ok também, eu não vou precisar inverter ela. Além de CO2 nos produtos também, então vou deixar ela do jeito que ela está. Então a primeira equação eu vou simplesmente copiá-la. Fe2O3 mais 3CO formando 2Fe mais 3CO2. A minha equação número 2, nela eu tenho 3FeO do lado dos reagentes, eu quero FeO nos reagentes mesmo. Eu tenho CO nos produtos, o que não é uma boa porque ele está nos reagentes aqui. E eu tenho CO2 nos reagentes, que não é uma boa porque ele está nos produtos da minha reação de interesse. Só que ela é a única reação que aparece o FeO dessas três. Ela é a única. Então, nela, com certeza, o FeO tem que estar do lado dos reagentes. Então, não posso invertê-la. Então, vou copiá-la do jeito que ela está também. 3FeO mais CO2 formando Fe3O4 mais CO. Na minha última reação, a gente tem CO2 nos reagentes, o que não é uma boa. A gente tem CO nos produtos, o que não é uma boa, mas a gente tem nos produtos Fe2O3. Esse Fe2O3 ele está do lado dos reagentes aqui em uma das equações, só que eu vou ter que cancelar ele, porque ele não aparece na minha equação de interesse.
Então, é interessante que ele apareça do lado dos produtos em alguma reação para que eu possa cancelá-lo. Além disso, ainda tem o Fe3O4. O Fe3O4 está aparecendo do lado dos reagentes aqui. E aqui ele está aparecendo do lado dos produtos, e ele não aparece na minha equação principal. Então, eu tenho que dar um jeito de cancelar esse cara aqui, de sumir com ele. Para isso, a gente vai ter que ter um Fe3O4 do lado dos reagentes. Então, essa equação eu também vou copiar do jeito que ela está. Só que aqui a gente tem um pequeno problema, que é o seguinte. Se a gente somar essas equações do jeito que elas estão, nessas quantidades, a gente não vai cancelar algumas espécies aqui que a gente deveria. Por exemplo, eu tenho um Fe2O3 no lado dos reagentes e 3 Fe2O3 do lado dos produtos. Então, ele não vai cancelar. E ele não pode aparecer na minha equação final, na minha equação global. Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Para ele sumir, eu vou ter que multiplicar a primeira equação por 3. Porque assim, se eu multiplicar ela por 3, eu vou ficar com 3 Fe2O3. Onde era 3CO2? Vai ficar 3 vezes 3, 9 CO2. 3 vezes 2 ferros dá 6 ferros. E 3 vezes 3. Aqui não é CO2, não, é CO, tá? Então é 9 CO, 6 Fe, 6 ferros. E onde era 3 CO2 vai ficar 3 vezes 3, 9 CO2. Eu multiplicando por 3 aqui me faz cancelar o Fe2O3 aqui, esse com esse, porque eu fico com 3 do lado dos produtos, 3 do lado dos reagentes, eu cancelo esse cara. Um outro cara que não pode aparecer também é o Fe3O4. E eu tenho 2 no lado dos reagentes e um só do lado dos produtos. Para assumir com ele, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar essa segunda equação por 2. Quando eu multiplico ela por 2, eu vou aparecer um 2Fe3O4 aqui, que vai cancelar com esse. Só que eu tenho que multiplicar toda a equação. Então, eu vou ficar com 2CO, 2CO2 e 2 vezes 3, 6FeO. Assim, eu cancelei, eu sumi com todas as espécies que não aparecem na minha equação de interesse. E a gente tem que lembrar o seguinte também. Quando eu multiplico uma equação química por um inteiro, o seu ΔH também é multiplicado. Se uma equação com 1 mol de ferro libera 25 de energia, com 2 mol tem que liberar o dobro, 50. Então, tem que multiplicar o meu ΔH padrão pelo número inteiro que eu multipliquei a minha equação. Então, esse primeiro valor eu vou ter que multiplicar por 3. Então, 25 vezes 3 fica... Menos 25 vezes 3 fica menos 75 kJ. A minha segunda eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes menos 36 vai ficar menos 72 kJ. E a minha última equação eu não multipliquei por nenhum número. Então, eu vou simplesmente copiar o seu valor. Então, ΔH aqui dá mais 47 kJ. Para eu conferir se a minha equação, se a soma dessas três equações aqui vai dar a minha equação global, eu tenho que fazer essa soma. Lembrando de simplificar as quantidades de algum reagente que tenha, de alguma espécie que apareça dos dois lados ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui a gente vai ficar com 6FeO mais 9CO mais 2 mais 1, 3CO2, formando 6Fe mais 9CO2 mais 2 mais 1, 3CO. A gente pode agora simplificar algumas coisas que aparecem dos dois lados aqui. Por exemplo, eu tenho 9CO do lado dos reagentes e 3CO do lado dos produtos. Então, eu posso tirar 3 de cada lado e ficar com 6CO. Mesma coisa com CO2. Eu tenho 9 do lado dos produtos e 3 do lado dos reagentes. Tirando 3 de cada lado, eu fico com nenhum aqui e 6 aqui. Então, minha equação química está a seguinte. 6FeO reagindo com 6CO formam 6Fe e 6CO2.
Então, essa é a minha equação química. E o ΔH dela é a soma desses 3 ΔHs aqui. Então, se a gente fizer a soma, a gente vai encontrar menos 75 menos 72 mais 47. Efetuando essa soma, a gente vai encontrar menos 100 kJ. Só que muito cuidado nessa hora, porque menos 100 kJ é a quantidade de energia liberada nessa equação química aqui, nessa reação de 6FeO com 6CO, formando 6 ferros e 6 CO2. A gente quer, na verdade, o ΔH padrão de reação em kJ por mol de FeO, ou seja, para 1 mol de FeO. Essa daqui é o ΔH para 6 mols dele, a cada 6 mols de FeO. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular qual que é o ΔH dessa reação aqui. Ó. Se com 6 FeO eu libero 100, com somente 1, que é o por mol de FeO, quanto eu vou liberar? Então, o que a gente tem que fazer? Simplesmente dividir o menos 100 por 6. Ou você pode pensar em fazer também uma regra de 3 aqui, né? Se com 6 de FeO eu libero 100, menos 100, tanto faz pôr o sinal ou não. Você pode não pôr o sinal e lembrar que ele é liberado. E aí, o sinal significa isso, é de energia liberada, sinal negativo. Com 1 FeO, eu vou ter quanto? X. Multiplicando cruzados, 6x é igual a menos 100. Aí o x vai ser menos 100 dividido por 6, que dá 16,66. É uma dízima periódica, né? Então, essa é a energia liberada por mol de FeO. Esse é o ΔH de reação padrão. Portanto, isso corresponde à nossa alternativa B, que é o valor mais próximo de ΔH de reação padrão por mol de FeO, menos 17. Então, essa é uma questão de lei de Hessing, que você tinha que trabalhar nas equações e somá-las para encontrar a reação final, e ainda tinha que fazer essa proporção estequiométrica no final, mas é uma questão bem interessante de termoquímica. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova do Enem. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem mais. Até a próxima e tchau, tchau!